Olá, queridos amigos, Namastê, paz e bem, escatologia de Oriente e escatologia do Ocidente, o estudo do fim dos tempos. Qual a diferença entre a escatologia oriental e a ocidental? Antes de começar de adentrar neste assunto, peço a você que curta, compartilhe, comente. Isso nos fortalece para continuarmos o nosso trabalho. Principalmente os comentários, as curtidas e os compartilhamentos. Vamos a esse tema tão fascinante, a escatologia do Oriente e do Ocidente, o fim dos tempos. O que o oriental pensa a respeito disso? Diferentemente da teologia ocidental. Venha comigo, Namastê, paz e bem. Escatologia vem do grego antigo, em que escato quer dizer último e logia, estudo. Portanto, escatologia é o estudo dos últimos tempos ou dos tempos finais, o momento no qual o Senhor virá para o julgamento, separando os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Lemos em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 41. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A passagem de Mateus é deveras interessante quando compreendemos a Escritura por meio da hermenêutica esotérica, porque apresenta a visão do Cristo existindo em todos os seres, naqueles que têm fome, nos que têm sede, nos maltrapilhos, nos enfermos, naqueles que estão presos. Isso é o que no Yoga os grandes mestres chamam de consciência de Vishnu. A consciência do Filho unigênito ou Vishnu permeia toda a existência. Ela está adormecida no faminto, no maltrapilho, no prisioneiro e até mesmo nos animais, nos vegetais e nos minerais, mas desperta no iluminado. Aquele que tem compaixão por todos os seres está caminhando em direção a tal consciência e perfeição. No entanto, ao contrário do que socialistas afirmam nos tempos atuais, tentando inverter a lógica da compaixão, karuna, como dizem os yogis, visitar os presos, servir aos maltrapilhos e famintos não significa compactuar com os erros dos criminosos. Jesus não ensinou que deveríamos ser indulgentes para com as coisas erradas.
Ele nos ensinou, assim como os grandes santos da Índia, a termos compaixão daqueles que erram, porque eles também têm Deus dentro de si, o que não significa compactuar com seus erros, sermos indulgentes para com o crime. Yogananda ensinou amar ao pecador, ou seja, saber perdoar ao pecador, mas não ao pecado. O que é errado, errado é. Toda má semente gerará mau karma. Toda boa semente gerará bom karma. Já a palavra teologia, que também vem do grego theos, Deus, e logos, palavra ou estudo, é o estudo das coisas de Deus ou sobre Deus. O filósofo grego Platão foi o primeiro a utilizar tal termo, apesar de que, como sabemos, muito do que surgiu na Grécia Antiga tem profundo sincretismo com a sabedoria oriental, inclusive a ideia da reencarnação ou metempsicose. Diferentemente da teologia oriental, a teologia ocidental possui uma forma de hermenêutica, ou seja, de interpretação das Sagradas Escrituras, que é ao mesmo tempo ao pé da letra, ou seja, esotérica com X e linear em relação ao tempo. Essa visão linear de tempo que vem da pré-história à idade contemporânea crê que os últimos tempos ocorrerão com o necessário retorno do Salvador, em tempo determinado por Deus, que ele virá de forma visível para que todos os olhos o vejam, promovendo então o julgamento de todos. Essa visão teológica cristã, que de certa forma não é apenas cristã, pois é identificada em grupos fundamentalistas até mesmo do budismo e do hinduísmo, grupos que interpretam as escrituras ao pé da letra. Enquanto cristãos esperam o retorno de Jesus no fim dos tempos, budistas falam a respeito do Buda vindouro ou Maitreya, e Vaishnavas na Índia falam sobre a vinda do Avatar Kalki, com a missão de destruir o mal sobre a terra e restaurar o sagrado Dharma. Tal hermenêutica esotérica com X parece ocorrer sempre que os homens não iluminados procuram interpretar as escrituras como crianças do ensino fundamental, tentando compreender teses de doutorado. Precisamos entender que existem duas formas de interpretação das Sagradas Escrituras: a forma esotérica com S e a esotérica com X. Sob o ponto de vista esotérico com S, a volta de Jesus, de Maitreya ou de Kalki deve ocorrer não de forma visível, mas dentro de cada ser humano. De nada valerá termos a visão de Jesus, de Maitreya ou de Kalki nas alturas, sobre as nuvens, se a consciência divina não despertar nos corações. É o que Paramahansa Yogananda ensina em seus escritos. A segunda vinda de Cristo ou de Krishna deve ocorrer nos corações humanos, o despertar de Deus em cada um. Essa é, basicamente, a diferença entre escatologia ocidental e oriental. A oriental também crê que o fim dos tempos virá. Contudo, isso não ocorrerá de forma coletiva, mas individual, íntima, entre Deus e o homem, quando este último estiver apto à iluminação. Pequenos julgamentos cósmicos, kármicos, ocorrem de tempos em tempos. Na escatologia oriental, fins do mundo ocorrem a todo momento, ou seja, sempre que existem guerras, maremotos, terremotos, convulsões sociais, são pequenos fins do mundo. Ao contrário da visão linear de tempo, o oriental vê a história da humanidade de forma cíclica. São as yugas, as eras de evolução. Aqui na rede Yoga Book temos vídeos sobre as yugas. Assista para compreender melhor. A visão escatológica oriental é infinitamente mais otimista, porque não crê em Deus como um ditador cósmico, mas como a essência mais profunda de nossa alma, com a qual
quando nele despertarmos, estaremos livres para sempre, submersos na bem-aventurança interminável. Enquanto a escatologia, ou apocalipse, ou armagedon cristão é o fim dos tempos e o julgamento das pessoas, a escatologia oriental é o despertar, o samadhi, o êxtase divino, quando estaremos individualmente libertos em Deus, seguros, protegidos, livres para sempre nele que está dentro de nós. Não há temor, mas esperança de que não estamos sozinhos e não estamos nas mãos de um ditador cósmico, mas como ensinou Yogananda, ele é o mais amado entre os que são amados, o mais querido entre os que são queridos. Deus é como uma criança divina, sem maldade. A maldade é uma ilusão que existe apenas no reino da dualidade, neste reino onde estamos, mas não existe nele, em Deus. A teologia cristã é dogmática. A teologia oriental também possui seus dogmas, mas prima mais pela experiência, pelo êxtase, pelo místico, pelo contato direto com Deus por meio do samadhi. Como ensinou mais uma vez Yogananda, o verdadeiro fim do mundo ocorrerá no samadhi, ou seja, quando mergulharmos em Deus. No samadhi, o mundo desaparece e permanece apenas a felicidade imorredora da alma, o eu verdadeiro, o ser real, no qual estamos seguros para sempre. Shri Daya Mata, mãe de compaixão, Daya, compaixão, Mata, mãe, sucessora espiritual de Paramahansa Yogananda, certa vez na Índia, em superconsciência, em um estado de superconsciência, ela teve uma visão em que uma grande escuridão se aproximava da Terra e tentava abraçar a Terra. Ela viu grande sofrimento, mas no final dessa visão superconsciente, ela também viu a mão de Deus se aproximando da Terra e expulsando a escuridão, e tudo ficou bem novamente. Paramahansa Yogananda afirmava que estamos em uma era de Dwapara Yuga ascendente. Pesquisem aqui no canal na rede Yoga Book sobre as yugas, as eras de evolução da humanidade. A Dwapara Yuga é uma era do conhecimento das energias elétrica e das energias sutis ou energia atômica, em que descobriremos cada vez mais como funciona a matéria a nível atômico, subatômico, até brincar com os átomos, com as partículas subatômicas. Essa é a era de Dwapara Yuga. E é uma era ascendente, ou seja, é uma era no qual a humanidade, por incrível que pareça, está evoluindo. Yogananda afirmou, dentro dessa era, nessa era de Dwapara Yuga, todos os ditadores cairão. Aconteça o que acontecer, acredite, a luz vencerá, o bem vencerá. Então, não devemos crer que estamos caminhando para a destruição, devemos sim agir sim, como ocorre em todas as eras, em todas as épocas, quando o bem silencia, o mal prevalece, quando o bem permanece apático diante das coisas erradas, diante do mal, das coisas que o mal propõe e insere na humanidade, o bem é derrotado. Vemos isso ao longo da história, até mesmo na época de Krishna, que foi uma Dwapara Yuga descendente. Krishna não permaneceu na postura do yogi, ali naquela paz profunda, sentindo a paz, enquanto os Kauravas destruíam os Pandavas. Não, ele foi para a batalha com os Pandavas, guiando os Pandavas, orientando os Pandavas na batalha, ou seja, ele agiu não com ódio no coração, não no espírito de vingança, como ele ensinou a Arjuna, o seu maior discípulo, e aos Pandavas, mas no espírito do dever de agir em defesa do sagrado Dharma. As eras escatológicas, os fins dos tempos ocorrem dentro de nós,
fora de nós também, mas não no sentido de um julgamento da humanidade, e sim do julgamento individual de cada um de nós. É isso que a Bíblia realmente quer dizer. Esse é o significado. Na visão de Dayamata, as trevas tentaram abraçar a terra, tentaram impedir a chegada de uma era de luz. Atualmente falamos em uma guerra espiritual e de quinta geração ocorrendo debaixo de nossos olhos. Guerra política contra metacapitalistas, Anon, que bancam a ideologia marxista, fabianista no mundo, incutindo o socialismo nas mentes dos mais jovens. Essa guerra é uma espécie de apocalipse forçado, artificial, criado pelo homem e não por Deus. Trata-se de uma guerra contra poderosos, personalidades demoníacas, como diria Krishna, que desejam a redução populacional, mas não conseguirão. Mas a mão de Deus veio logo em seguida e expulsou as trevas. Devemos nos espiritualizar cada vez mais. Devemos buscar a Deus. O socialismo tomou conta da sociedade porque nós esquecemos de Deus, porque nos afastamos de Deus, e a própria tradição cristã se afastou de Deus a partir do momento que transformou a religião em algo material, externo. Quando você olha para fora, e nós adentramos a era da psicologia, Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, afirma isso: quando olhamos para fora, estamos em ilusão, estamos sonhando. É preciso olhar para dentro. Olhar para dentro não significa também estar alheio ao que ocorre do lado de fora. Esse equilíbrio é fundamental. Era isso que queria trazer hoje a vocês a respeito de escatologia oriental e ocidental. Um abraço fraterno. Namastê, paz e bem. Curta, compartilhe, comente. Isso nos ajuda. Um abraço. Namastê.